a obra Ser e Tempo. O ser está esquecido, temos que recolocar o problema. E aí chegamos à minha terceira parte, né, da palestra, que é como o Heidegger vai desenvolver esse problema do ser. Ele vai desenvolver isso da seguinte maneira. Justamente antes eu já pus. Ser é uma questão essencialmente humana. Só o homem tem esse problema do ser. Essa interrogação, e é a nossa angústia também, né? O fato de que nós existimos, somos, né? Então o Heidegger considera que o problema do ser tem que partir do homem. Quer dizer, tem que colocar em questão o que é o homem. Interrogar o homem na existência. Porque o problema do ser não é o da essência, mas é o da existência. Eu sou, como eu sou? Eu sou antes de pensar. Não é como Descartes pensava, que eu penso, depois existo, não? Eu existo, depois penso. É a máxima da filosofia da existência. Ou seja, eu aqui, antes de dizer algo, eu já existo. Eu não preciso ser inteligente para entrar no mundo. Quer dizer, o século XX, isso é uma coisa saudável do século XX, ele vai permitir um acesso ao mundo, não necessariamente mediado por um saber erudito. Você não precisa ser uma pessoa muito inteligente para poder ser. Quer dizer, ser não é uma questão de pensamento, ser é uma questão de existência. Então o Heidegger vai desenvolver no Ser e Tempo uma analítica da existência. Investigar a existência. Aí o Heidegger coloca um conceito importante, que é, em alemão, eu vou ter que falar em alemão, é Dasein, que a gente traduz aqui por ser aí. Só que o alemão, o Sein, é também estar aí. Estar e ser ao mesmo tempo, né? Então o Heidegger parte do fato de que toda a cultura ocidental não entendeu o que é o homem. O homem não é um sujeito, muito menos um objeto. O homem é estar aí. Dasein, né? Que seria uma superação da separação do homem e do mundo. Ou seja, o mundo é o homem e o homem é mundo. Tem que se pensar a questão do ser no horizonte de uma fusão, de uma harmonia, de um certo estar lançado, o Heidegger vai dizer, do homem no mundo. Ou seja, a obra Ser e Tempo vai desenvolver uma analítica da existência, vai tentar colocar o problema do ser na medida em que o homem existe e o homem só existe quando está envolvido numa situação. Eu não existo fora do mundo. Eu não preciso pensar e tal, eu já estou aí, né? Só que a questão é como o homem existe. Aí o Heidegger vai desenvolver em Ser e Tempo toda uma análise do homem do século XX, vai dizer que nós vivemos numa existência inautêntica. Ou seja, justamente por isso existe o esquecimento do ser. Porque embora o ser se coloque na existência, a existência do homem no século XX é uma existência inautêntica. É um homem, o homem do século XX, ele existe, digamos, envolvido numa série de compromissos que fazem com que ele esqueça o ser. Ele está, digamos, lançado nessa vida comum, na opinião pública, no que o Heidegger chama do impessoal. E aí o homem está mergulhado numa série de compromissos e ele constantemente procura o ente e não o ser. Isso seria uma questão, uma entificação, uma coisificação? Sim, outros pensaram isso. Quer dizer, o marxismo falou coisificação, alienação, se quiser, né? Só que o Heidegger não vai usar tanto essa expressão, ele vai tentar pensar isso mais pela existência. Gerando um afastamento consequente, né? Sim. Tá. E o Heidegger, ele vai dizer que o homem então está envolvido no dia a dia, ele procura sempre ocupar-se. O Heidegger fala, com os entes eu me ocupo, ao invés de me preocupar, né? Ou seja, no sentido de ter um compromisso, né, com a questão do ser, né? Então, isso eu vou pular um pouco essa parte de Ser e Tempo, que são longas análises, né, do dia a dia, enfim, da cotidianidade, como chama o Heidegger, e vou para a saída. O Heidegger fala que o homem, ele vive numa existência inautêntica, no entanto, há uma possibilidade do homem chegar a uma existência autêntica. E essa possibilidade é quando ele assume o nada que é a sua existência, né?
Ou seja, o nada no sentido de que de que o nada é aquele momento em que nós nos sentimos, o Heidegger vai falar que o nada se manifesta na angústia. Ou seja, é preciso assumir essa angústia, que é uma angústia que não é temor, e não é uma angústia por isso ou por aquilo, é uma angústia que de vez em quando é muito rara, diz o Heidegger, ela não surge inclusive para todo mundo. Então é preciso no interior da existência, num certo momento, meio que escutar o apelo do ser, como diz o Heidegger, né? É um pouco místico isso, né? Mas isso o Heidegger fala é assumir a angústia e assumir esse nada. Esse nada, é claro, ele não é nada, né? Justamente porque é nada, né? Não é algo, né? Mas é um nada que é, digamos, o Heidegger fala que é o véu do ser. Ou seja, o nada é a maneira como o ser se manifesta sufocado pelo ente, pelo consumismo e tal do século XX, né? Então o Heidegger vai dizer que é preciso assumir o nada, assumir a angústia, assumir a morte também. Quer dizer, a questão do ser é o problema do homem é que o ser é a questão principal, mas no interior desse ser há um nada que é a nossa própria existência. Ela é finita, de alguma maneira, né? O Heidegger não acredita numa transcendência, né? No sentido de uma transcendência, uma vida após a morte. Ele considera que a existência é, digamos, o aqui e agora, né? E o homem deve, digamos, cultivar essa existência. E faz parte essencial à existência a questão da morte. A morte é um limite do ser. Ou seja, a morte é esse problema contraditório de que nós somos, mas temos esse limite, né? Só que a morte não é um problema depois da existência. É um problema no interior da existência, né? Ninguém experimenta a morte, né? Quando morreu já não está mais aqui, né? Então a morte é um problema existencial. E é um momento em que o homem se defronta com o ser. Ou seja, qual é a preocupação do Heidegger em Ser e Tempo? É detectar aqueles momentos da existência que nos tiram do ente e nos colocam diante de nós mesmos, que é a morte, a angústia, o nada, enfim, esses chamados existenciais, né? Então é básico. E a questão do tempo. Quer dizer, o tempo, por isso o título, Ser e Tempo. Porque a morte nos indica que ser é um problema temporal e não espacial. E isso tem profundas consequências no pensamento do século XX. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tende a dizer que ser é um problema espacial. Ser é coisa. Quer dizer, os objetos e tal, é uma leitura que nós fazemos do ser pelo espaço. Quando, na verdade, a categoria mais importante do ser é o tempo. Quer dizer, o tempo o tempo é mais ser, o espaço é ôntico, essencialmente, né? Então, mas o tempo para o homem, é preciso repensar o problema do tempo também. Porque o tempo, a gente pensa ele pelas horas, pelos meses, pelos dias e tal, né? Quando o Heidegger fala que tempo só se temporaliza, ele fala. Ou seja, tempo é um problema que envolve presente, passado e futuro, em que no fundo não há distinção. Quer dizer, é o problema do instante, né? Quer dizer, o tempo é concentrado e é ali que se dá o ser. O homem, ele não vive presente, passado e futuro, ele vive um todo. E o ser tem essa dimensão temporal enquanto um todo, né? Enfim, são uma série de análises que o Heidegger faz no Ser e Tempo, né? Que depois até podemos falar sobre isso, né? Isso então é a ideia do Ser e Tempo. Eu queria, para meio finalizar, chamar a atenção para o desdobramento do pensamento do Heidegger, que o Heidegger, depois de Ser e Tempo, ele continuou pensando, né? E ele considerou que, na verdade, o problema do ser é mais amplo que o da existência. No sentido de que o problema do ser, ele tem uma dimensão histórica e tem uma questão que é a questão da linguagem, né? Quer dizer, ser... E a questão da época moderna, né? O Heidegger fez mais análise da época moderna e vai se dedicar à técnica moderna. Ele considera que um dos problemas fundamentais de que o homem não assume a sua existência
é o problema da técnica. É o problema da ciência. A técnica moderna, ela estabelece uma relação do homem com a natureza, no sentido de que o homem provoca e explora a natureza cada vez mais. E esse é um dos problemas fundamentais que impedem o homem ter o acesso ao ser. Porque ser, também, o Heidegger insiste muito nisso, nem falei nesse ponto, tem uma forte relação com a natureza. Porque um dos problemas do esquecimento do ser é que o homem se centrou em si, enquanto ente, e esqueceu que ele faz parte, digamos assim, de um todo, que o ser se manifesta no homem e na natureza, né? Então, e aí a pergunta é, como a época moderna resolveu o problema do homem com a natureza? Resolveu de uma maneira unilateral, pela ciência, pela técnica, né? E o que o Heidegger considera é preciso voltar a essa relação íntima com a natureza, no sentido de cultivar a natureza. E o Heidegger, então, é ali que entra a questão da linguagem. Porque a linguagem é a maneira como o homem se coloca no mundo, pela linguagem, né? E a linguagem, no caso, se opõe à ideia de exploração. Quer dizer, o Heidegger entende que é preciso ter um certo diálogo com a natureza, com o todo, né? A linguagem, então, é a maneira em que se pode cultivar o ser. O Heidegger vai ter uma inflexão, no segundo Heidegger, mas no fim da vida dele, ele vai se aproximar da poesia. Por quê? Ele considera que a ciência calcula, mas não pensa. Que até isso gerou uma controvérsia, os cientistas ficaram chateados com Heidegger, né? Que, bom, a gente não pensa, né? Mas o Heidegger quis dizer no sentido de que, do cálculo, né? Que a ciência é uma coisa objetiva, que tem um compromisso com a descobrir certas verdades objetivas, né? Mas que o problema do ser é mais um problema de convivência, de cultivo. Ser não é algo que se deve querer esgotar. Ser é uma questão aberta, né? Então, é preciso cultivar o ser. Como cultivar o ser? O Heidegger vai dizer pela linguagem e pela poesia. Por que a poesia? Porque a poesia, veja só um exemplo. Esse copo, um cientista vai dizer, não, esse copo tem tais substâncias, vai levar para o laboratório, vai dissecar o copo e vai nos dar a verdade desse copo. Só que é uma verdade um tanto quanto chata, né? Uma verdade bem assim, ôntica, né? Agora, imagina o nosso poeta Drummond de Andrade falando desse copo. Falando, digamos, do leite, a morte do leiteiro, né? Ele não diz aquela entrega do leite e tal, a morte. Ele cultiva, ele mostra o entorno, mostra o ser que está ali em questão. Então, a poesia, ela não nomeia. Ela leva em conta o produzir, né? Então o Heidegger entende que e essa e com isso eu quero finalizar. Esse é um certo problema no pensamento do Heidegger, que muitos não aceitam, que acham que o Heidegger é meio ingênuo, né? Que ele no fundo está propondo que a gente deixe de ser cientista, deixe de construir indústrias e tudo mais, e, digamos assim, tenha uma relação poética com o mundo, né? Aí as pessoas, mas isso é muito ingênuo, como é que nós precisamos de gasolina, tá? Como é que nós vamos ter uma vida poética, né? Quer dizer, não é que agora vamos começar, todo mundo tem que ler poemas, né? A ideia seria bom se começassem, né? Sim, mas veja só, a ideia do Heidegger é o que a poesia implica. Não é que todo mundo vai se tornar poeta, mesmo porque isso não é possível. É uma coisa que tem que ter um certo dom, digamos assim, né? Mas a ideia é ter uma vida poética, é ter uma relação produtiva com o mundo. Vocês vejam a palavra poiesis, que está na base da poesia, né? Para os gregos, no começo do pensamento ocidental, significa produção. Produzir, né? Produzir a existência poeticamente, né? Essa é um pouco a resposta que o Heidegger dá e que eu acho que é um desafio, né? Para nós ainda, né? Para a nossa existência, né? Bom, é isso. Obrigado.